Fala meu povo, fala minha pova, tudo bem? Estamos aí de volta para estudar o quê? Ótica, estudar a luz, aquela mesma luz que chega nos seus olhos e lá dentro é convertida em eletricidade e vai para o seu cérebro. Gente, vamos estudar hoje, nesse módulo agora, os chamados espelhos. Vamos voltar um pouquinho atrás e entender o nosso esquema, os fenômenos luminosos. Entre os fenômenos luminosos que nós temos, os três principais fenômenos que a gente pode classificar é a reflexão de um raio de luz. Lembra que a luz se propaga em linha reta. Os raios de luz incidem sobre uma chamada superfície refletora e refletem. Nós vamos estudar a reflexão regular, quando esta superfície ideal, ela reflete os raios paralelamente. Veja, raio incidente, raio refletido. Essa superfície refletora pode ser uma parede, pode ser um carro, pode ser uma panela, desde que ela seja plana, né, para nós aqui, para ter essa superfície refletindo os raios igualmente. Uma superfície qualquer que você imaginar. Agora dá uma olhada. Qual que é uma superfície refletora mais comum que nós temos na nossa casa? O espelho. Então, nesse caso, essa superfície refletora nós vamos chamar de espelho. Tá aí. Magal, e você pergunta, Magal, Magal, me explique a reflexão. Me dá um exemplo de reflexão, além do espelho. O espelho é o elemento que faz a reflexão. Mas na minha vida, o que eu tenho como fenômeno graças à reflexão? Você tem a visão graças à reflexão. Você só vê a luz que reflete numa superfície e chega dentro dos seus olhos. Se a luz passa, ela não reflete, você não vê aquela superfície. Outra coisa interessante que nós temos aqui é a cor, né? Então, a cor, dentro da visão, a cor ela representa o raio de luz refletido na superfície. Se eu tenho uma superfície totalmente escura, a luz que incide, ela é absorvida por essa superfície. Se eu tenho uma superfície totalmente clara, a luz que incide é refletida pela superfície. Portanto, se a minha camisa parece ser azul para você, é porque de todas as cores que estamos aqui sendo merecedores dela, todas as cores que estão chegando, nós estamos absorvendo todas, a minha camisa absorve todas e reflete o azul. Então ela absorve todas e reflete o azul. Esse giz parece ser um giz laranja, então por quê? De todas as cores que chegam aqui, tem um laranja, porque as outras cores são absorvidas, a absorção, o terceiro fenômeno, e o laranja é refletido. Portanto, meus amigos, nós podemos pensar no seguinte, é errado dizer que a parede do seu quarto é branca. A parede está branca, porque a lâmpada emite luz branca. Imagine agora, né, você no seu quarto, imagine agora se você trocasse essa lâmpada por uma lâmpada vermelha. Que cor viraria a parede? Vermelha. E por quê? Alguém pintou a parede de vermelha? Não, ninguém pintou. A única coisa que aconteceu é a parede estava preparada para devolver todas as cores. O branco é isso. O branco é todas as cores juntas. Então, branco é cor sim, soma todas as cores. Se a parede é branca, significa que ela recebeu todas as cores e refletiu todas as cores. Agora, se a parede está preparada para refletir todas as cores, receber só a cor vermelha da sua lâmpada, ela vai refletir o vermelho. Então, ela parece estar vermelha. Essa é uma questão interessante quando se fala assim, ô Magal, mas o Sol não é uma estrela amarela? Ele emite luz branca? Sim. Como é que você prova isso? Saindo no Sol com uma camiseta branca. Se o Sol emitisse uma luz amarela, a luz iria bater na minha camiseta e iria refletir o amarelo, porque ela reflete a cor que chega nela. A minha camiseta era branca. Agora, quando eu saio com uma camiseta e ela parece ser branca sobre a luz do Sol, significa que o Sol emite a radiação na frequência do branco, ou seja, a soma de todas as cores. Pensando nisso, hoje a gente vai lidar então com o fenômeno da reflexão. Esse fenômeno da reflexão nos espelhos estaria presente primeiro no espelho plano. Espelho plano de uso doméstico, espelho plano, aquele espelho que você tem na sua casa. Por quê? O espelho plano tem uma característica forte, não deforma a característica do objeto. Ele não muda as condições do objeto. Então, uma colher vai aparecer do mesmo tamanho.
Um prato vai aparecer do mesmo tamanho, o seu relógio vai aparecer do mesmo tamanho naquele espelho. Ele não altera as características do objeto. É uma das principais identificações do espelho plano. Ah, Magal, mas eu tenho um espelho em casa onde eu pareço mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo. Então ele não é plano. Se ele for plano, ele não altera as condições características do objeto. Ah, então quer dizer que o espelho que eu tenho lá no banheiro quando eu escovo os dentes é um espelho plano, porque sou eu que estou ali. Sim, você está diante de um espelho plano, pois as características da imagem são idênticas à sua característica. Diferente de você olhar o retrovisor do seu carro. Quando você olha o retrovisor do carro, pelo retrovisor eu consigo ver num espelhinho um caminhão. Ou seja, aquele caminhão teve suas dimensões reduzidas para estar ali. Logo, aquele espelho do retrovisor aparentemente pode parecer plano, mas não é plano. Outra característica é que a imagem formar-se-á equidistante do objeto. Imagem equidistante do objeto em relação ao espelho. Nota, um espelho, esse símbolo significa lado escuro. Desse lado não pode ter luz. Aqui é atrás do espelho, lado escuro. Vamos por aqui, escuro. Se esse lado é o lado escuro, não pode ter luz ali. O objeto, fonte primária ou secundária de luz, eu preciso formar essa imagem. Como é que eu faço para caracterizar a imagem desse objeto? Simples. Vamos escolher 3 pontos desse objeto. Vou escolher esse ponto, vou chamar de ponto 1, esse de ponto 2 e esse de ponto 3. Para formar a imagem desse objeto, você, primeiro, faça a identificação da distância do ponto 1 ao espelho. Cuidado que tem que ser perpendicular ao espelho. Então eu vou ter aqui a distância do ponto 1. Eu vou ter que pegar essa distância e marcar aqui atrás. Então aqui eu teria, ó, a distância do ponto 1, o chamado D1. E aqui, nesse pontinho, será a imagem do ponto 1, que eu vou chamar de ponto 1'. Faço a mesma coisa para o ponto 3, faço a mesma coisa para o ponto 2. Então, ao fazer isso para todos os pontos, eu consigo determinar a imagem de todos os pontos. Então, eu teria aqui o D3, 3 linhas. O D2, 2 linhas. Pega aqui, ó. Vai lá, tem esta distância, põe a mesma distância aqui atrás. Essa distância igual a essa distância, tem a distância D2. Pronto. Estão caracterizados todos os pontinhos que você precisa, 1, 2 e 3, para formar a imagem. E aí nós vamos ter quem lá atrás? A imagem do objeto. Então eu tenho um objeto nesta característica, liga os pontos 1, 2, 3, e você tem aí, no caso, a formação da sua imagem. Imagem deste objeto. Tudo bem, pessoal? Então, com base nisso, temos que o objeto é equidistante da imagem em relação ao espelho e sem deformação. Aí vem uma coisa interessante que a gente vai começar a abordar agora e falar lá para frente. Essa imagem existe? Não. Essa imagem está lá dentro do espelho. Então, ela chama-se imagem virtual. Toda vez que você olhar para um espelho e ver uma imagem, essa imagem será virtual. Bom, casos particulares, rotação ou translação de espelho e associação de espelhos. Na rotação ou translação de espelhos, é quando eu peguei o espelho aqui e girei esse espelho em um certo ângulo. Quando eu giro ele em um certo ângulo, a imagem vai girar também. Aí você pergunta de quanto a imagem vai girar? De 2 vezes o que acontecer para o espelho. Então, se o espelho girar um ângulo alfa, aqui ó, o espelho girou um ângulo alfa, a imagem gira 2 alfa. Se o espelho girou 30, a imagem gira 60. Se o espelho girar 45, a imagem gira 90. E quantas imagens formam desse objeto diante de 2 espelhos? Brincando de monstrinho ali. O número de imagens formada vai ser a maior abertura, 360, sobre o ângulo que você abriu, alfa, menos a região escura. Número de imagens de um objeto, 360 sobre alfa, o maior abertura aqui, menos 1. Tá legal, gente? Aguardo vocês no próximo módulo.